E hoje é o dia dele, o Lobo Branco, o Carniceiro de Blaviken, Geralt de Rivia, o Bruxo, The Witcher, do escritor polonês Andrzej Sapkowski. Se essa é a sua primeira experiência aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jonatas e aqui no canal Leitores, eu e a minha parceira Fernanda falamos um pouco sobre as nossas experiências literárias. E o livro de hoje me gerava muita expectativa. E gerava muita expectativa porque eu sou muito fã da série de jogos de videogame The Witcher. Se você não conhece The Witcher, se você nunca experimentou os jogos, eu sinto muito. Ele é simplesmente um dos melhores, se não o melhor, jogo de fantasia em mundo aberto de todos os tempos. Bom, essa é a minha opinião. E por causa dessa minha experiência com os jogos, eu tinha muito medo de ler os livros aqui do The Witcher, porque eu achava que talvez o livro não fosse tão bom quanto eram os jogos. E aí veio a série da Netflix, e eu confesso pra você, depois que eu assisti a série, eu fiquei com uma sensação meio dúbia. Eu fiquei sem saber se eu tinha gostado ou se eu não tinha gostado muito da série. E aí não teve muito jeito, só tinha uma solução possível para resolver essa dúvida. Será que é boa mesmo? Será que não é tão boa assim? E a solução está aqui, eu vou mostrar para vocês. São 8 livros da série The Witcher. Nós vamos conversar apenas sobre os 2 primeiros livros da série, O Último Desejo e A Espada do Destino, que são 2 livros de contos, mas que ambientam muito bem, são a base da série da Netflix, e eu acho que você vai entender o cenário todo de The Witcher a partir desses 2 livros aqui. E as edições que eu tenho aqui são edições que eu achei muito bonitas. São essas aqui, publicadas pela Martins Fontes. Tem capa dura, como você pode ver. Esse detalhezinho brilhante aí. Aqui tem um mapa também muito maneiro e um fitilhozinho aqui para facilitar a sua marcação durante a leitura. Se você quiser conhecer um pouco melhor, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você não conhece nada do cenário de The Witcher, nem da série, nem dos livros, nem dos jogos, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, sem dar spoiler, apenas para que você conheça mesmo a história. Tudo acontece em um lugar chamado O Continente. Não é a Terra, tá? É um lugar similar à Terra. Mas acontece que 1500 anos antes da história que acontece aqui nesses livros, aconteceu um fenômeno chamado conjunção das esferas, que basicamente é a conjunção de várias dimensões, e essas várias dimensões fizeram com que os seres, as criaturas que moravam nessas dimensões, elas são enviadas para o mesmo lugar, o continente. E aí essas criaturas passam a conviver no mesmo lugar. Entre esses seres vieram muitos humanos. E os humanos, como você já deve imaginar, começaram a colonizar o lugar e foram espalhando, aumentando as suas fronteiras e expulsando as outras criaturas, inclusive os elfos, que eram os habitantes originais do lugar. É um mundo de alta fantasia com vários seres místicos, muitos feiticeiros ultrapoderosos, elfos, anões e muita, mas muita criatura mística, e muitas dessas criaturas são bem diferentes para nós, porque a mitologia desse livro aqui é baseada na mitologia eslava, afinal de contas o autor é polonês. E aí entra a figura do bruxo. O bruxo é um cara treinado desde criancinha para caçar e matar monstros. Ele é submetido a vários testes físicos e químicos que vão transformando seu corpo de forma que ele ganha algumas habilidades. Ele ganha muita força, muita velocidade, sentidos aguçados e aprende também algum nível de magia, um nível bem baixo. Aqui nesse mundo você tem muitos feiticeiros e feiticeiros ultra poderosos. O bruxo não consegue manipular a magia da mesma forma que o feiticeiro, mas ele pratica alguns níveis de magia bem baixos que são chamados de sinais. Basicamente ele consegue se proteger, ele consegue fazer algum tipo de fogo, empurrar as pessoas com a força da mente ou mesmo manipular a mente de algumas pessoas. As crianças que sobrevivem a esses testes físicos e químicos
depois continuam o treinamento e acabam se transformando os bruxos. E esses bruxos vão vagar pelo mundo ali, pelo continente, de vilarejo em vilarejo, tentando encontrar trabalho. O trabalho deles você já sabe, é matar monstros. Então se houver um lobisomem, um vampiro, um grifo ou qualquer outro tipo de monstro, o bruxo vai estar ali e vai receber por isso. Ele não faz nada de graça não, ele é um mercenário mesmo. E o personagem principal dessa história, o Geralt de Rivia, é um bruxo. Pronto. Agora você já conhece o cenário, sabe o que é um bruxo e como ele faz o seu trabalho. E agora eu vou partir para falar um pouquinho sobre os livros mesmo. Esses dois livros, como eu disse para vocês, que o primeiro é O Último Desejo e o segundo, A Espada do Destino. Como eu já disse para vocês, esses dois livros são livros de contos. O autor aqui, o polonês Andrzej Sapkowski, ele escreveu originalmente alguns contos e enviou para uma revista polonesa. E depois ele pegou esses contos e juntou tudo e fez um livro só, que é esse livro aqui, A Espada do Destino, que é o livro 2. Então ele escreveu primeiro o livro 2, depois ele fez mais alguns contos e converteu esses contos no que hoje é o livro 1, que é O Último Desejo. Cronologicamente é isso mesmo, O Último Desejo, depois A Espada do Destino, mas você já sabe que eles foram escritos de forma inversa. São 7 contos no livro 1 e são 5 contos aqui no livro 2. Para você que conhece o jogo, é muito parecido com aquilo que tem no jogo. O Geralt ele sai para cumprir determinada missão, para desenfeitiçar a filha de um rei, para procurar um dragão específico do mesmo jeito que é lá na série. É claro que cada conto tem começo, meio e fim. E é nesses contos que você vai conhecer a história do Geralt, e são esses contos que vão servir como base para a série da Netflix e, ao meu ver, também como base para os jogos. Porque para você que jogou, você já sabe que lá nos jogos você tem várias quests, várias missões e você pode fazê-las ou não fazê-las. Mas antes de fazer a comparação entre as 3 artes, os livros, a série e os games, isso mesmo, os games também são arte, eu vou te falar por que você deveria ler esses livros aqui. O Geralt é um dos personagens mais legais da literatura, ao meu ver. É um dos caras que eu mais gosto. Eu já até falei sobre isso em uma tag que eu fiz aqui com a Fernanda. Depois você dá uma olhadinha lá, porque você vai ver o que ela me fez passar. O Geralt é um cara irônico, um cara cínico, um cara muito inteligente, perspicaz e que vive muitos conflitos internos, principalmente porque ele é uma espécie de mutante. Por isso ele não é bem visto pelos humanos. Ele é meio que um mal necessário. Ele é muito útil para matar monstros, mas ninguém quer ficar perto dele. As cenas de luta que tem aqui no livro são muito boas também. O autor consegue te fazer sentir adrenalina e o melhor, consegue te fazer entender a batalha. As cenas de luta na literatura geralmente são meio confusas, porque você não está vendo e aí você tem que imaginar onde passa a perna, onde vai a espada, para onde que foi a flechada. E aqui no livro você consegue perceber isso muito bem. As cenas são muito bem feitas e são muito bem descritas. Além disso, o Geralt, apesar de ser um ótimo lutador, de ter uma força a mais do que os demais, de ter super velocidade, ele não é um cara imbatível, ele não é um cara invencível. Por isso você vai encontrá-lo em diversos apuros, o que vai fazer com que ele fique muito mais próximo de você, que é leitor. Você vai humanizá-lo muito mais. Além disso, o livro tem ótimos personagens, e 2 deles também personagens principais. Um é o Bardo Jaskier, que você deve ter conhecido lá na série. É um cantor que acompanha o Geralt em algumas das suas aventuras. Se você se lembra, se você é mais velho, cara, se você se lembra da Xena, do Hércules, daquelas séries antigas, você sabe que ali do lado do Hércules sempre tinha o Iolaus, que era o amigo dele, o companheiro dele. A Xena sempre tinha a Gabrielle. E aqui no caso do Geralt, ele também tem esse cara aqui, esse amigo dele, que é o Jaskier. Ele não está em todas as aventuras, em todos os contos, mas ele acompanha em grande parte deles. Além do Jaskier, você tem a feiticeira Yennefer de Wengerberg. É uma feiticeira ultra poderosa e nela está uma das grandes polêmicas do livro, série e filme
Mas eu não vou falar sobre isso agora porque eu vou deixar isso para o final desse vídeo. E para finalizar, como os dois livros são feitos em formato de contos, a leitura é muito rápida. Você vai fazer assim, ó. Você vai começar a ler um conto e vai terminá-lo. Se você quiser continuar depois, você continua o outro conto. Em que pese todos os contos estarem interligados mesmo, não são coisas soltas lá, você pode ler cada um individualmente e se der por satisfeito, você vai continuar a sua leitura depois. Então, para você que tem dificuldade de leitura, que tem dificuldade para começar, mas que é apaixonado pelo universo de The Witcher, esses dois livros aqui, os dois livros de contos, que são A Espada do Destino e O Último Desejo, são uma ótima forma, uma ótima oportunidade para você começar, para você se inserir na leitura. Se você depois quiser continuar com os outros livros, os outros 5 livros, que basicamente são um romance principal, que vai contar a história do Geralt e da Ciri, aí você depois resolve isso. Mas para começar, os dois são uma ótima forma. Mas e aí? Qual foi a minha melhor experiência? Com os livros, com a série ou com os jogos? E aí eu preciso te dizer que a gente não sabe aonde a série vai parar. Mas eu mudei muito a minha opinião sobre a série depois que eu li o livro. A primeira vez que eu vi a série eu fiquei com uma sensação meio ruim. Eu achei que ela era uma série boa, mas que não era tão boa assim. E eu acho que é principalmente por causa da minha expectativa com relação a ela. Como eu disse, eu gosto muito do The Witch, eu gosto muito do jogo The Witch. E aí quando veio a série, quando você tem uma alta expectativa que você começa a assistir e não é bem aquilo que você esperava, aí você começa a dar umas pontuações meio baixas assim na sua avaliação. Não é que eu achei a série ruim não, pelo contrário, eu achei a série até boa. As cenas de luta, inclusive, eu achei espetaculares. O Henry Cavill não é um cara só bonito não, né? Enfim, ele faz as cenas sem dublê e eu acho que ele faz isso muito bem, mas no geral eu achei a série assim meio pastelão, muito cheio de gracinhas. O jogo também tem muita gracinha, o jogo também tem cenas muito divertidas, mas no geral o jogo, pelo menos pra mim, é muito escuro. Ele é bem mais escuro do que a série. E teve um episódio na série, um episódio especialmente, que eu não gostei muito, que foi aquele episódio do dragão. Se você não viu ainda, vai ter um episódio em que eles procuram um dragão. Eu não vou te contar o que acontece. Mas por que eu não gostei muito? Foi porque eu comparei o dragão que estava ali na série com o dragão de Game of Thrones. Não é que eu sou tão fã assim de Game of Thrones, não. Mas acontece que os dragões que foram feitos nessa série da HBO, Game of Thrones, são dragões muito espetaculares. E depois que você os vê, é inevitável que você compare qualquer outro dragão que você veja com eles. E aí, gente, entre o dragão de The Witcher e o dragão de Game of Thrones, aí não tem comparação. O de Game of Thrones dá de 1000-0, né? Mas aí eu li os livros, criei coragem, eu precisava ler, comprei os livros e comecei a ler. E achei de verdade a série muito parecida com os livros. Às vezes parecida até demais, inclusive o Bendito do Dragão. Só que nos livros, é claro, né, gente? Você vai ter muito mais espaço para explorar o personagem, para contar a sua história. E aí vai ficar muito melhor no livro. Por isso, depois que eu li o livro e percebi que a série estava fazendo mais ou menos o que estava nos livros, que ela tentou ser fiel o máximo que dava, a série subiu no meu conceito. Afinal, para mim não foi muito culpa dela. Talvez ela tenha pecado exatamente por tentar fazer muito parecido. Se tivesse ficado diferente, talvez tivesse ficado melhor. Não é igual não, tá, gente? É diferente. Inclusive o final no livro é bem mais bonito, é bem mais sentimental assim. O que eu estou te falando é que a ideia geral é muito parecida. E não me entenda mal, eu já disse isso aqui em outros livros aqui do canal, que eu não acho que as adaptações do cinema, da televisão, devem ser iguais aos livros. Eu acho que são artes diferentes e que, como são artes diferentes, existem outras formas, existem várias formas de vê-la, de interpretá-la, de fazê-la. Por isso eu até prefiro que a série de televisão
que o cinema seja diferente do livro mesmo. E aí eu entro na polêmica da Yennefer de Wengerberg, a feiticeira, porque ele é um personagem, sob o meu ponto de vista, muito legal nas três versões, tanto no livro, como na série, como nos jogos, mas ela é diferente em todos. Eu vi muita gente que apenas leu os livros e viu a série reclamando que a Yennefer dos livros é melhor do que na série. E vi também muita, mas muita mesmo, muita gente que só jogou o The Witcher e quando viu a série falou assim, putz, essa Yennefer aqui é muito diferente da Yennefer que tem nos jogos. E eu não sei uma estatística, não sei os números não, mas eu acho que a maior parte da galera conhece o The Witcher mais pelos jogos do que pela série. A série está ganhando espaço agora, mas há alguns anos o The Witcher é um dos principais jogos aí das plataformas de videogame e de computador. E teve muita chiadeira mesmo da galera que era fã dos jogos quando viu a atriz que ia interpretar a Yennefer de Wengerberg. E uma reclamação que, ao meu ver, ridícula, me perdoe você, ridícula, que dizia assim, que a atriz que faz a Yennefer de Wengerberg é feia. Moço, moça, me perdoe, mas você tem problema. A Yennefer do jogo é bem diferente da Yennefer da série. Essa aqui claramente tem um padrão de beleza mais clichê, diferente dessa aqui. Mas eu ouso dizer que a atriz que interpreta na série tem muito mais a ver com a personagem aqui do livro. Inclusive porque as feiticeiras nesse universo aqui de The Witcher, elas nem sempre são tão bonitas assim. Elas utilizam de alguns artifícios mágicos para parecerem mais bonitas. No que diz respeito à personalidade dela, é claro que nos livros isso é bem mais explorado, mas isso não é um defeito da série, na verdade isso é uma característica da arte. Aqui você tem muito mais espaço, aconteceu isso com todos os episódios, com todos os personagens. O próprio Geralt nos livros tem muito mais espaço para ser descrito, para ser mostrado do que na série. Mas enfim, eu prometi e eu tenho que dizer qual foi a minha melhor experiência. E me perdoe você que é um leitor fundamentalista, mas a minha experiência, sem sombra de dúvidas, depois de ter lido os dois primeiros livros de contos, de ter visto uma temporada da série e de ter jogado os jogos, com certeza foi muito melhor com os jogos. A experiência com o livro é fantástica. É um livro de primeira prateleira, é um dos melhores livros de fantasia que eu já li. Mas, cara, parece que esse livro aqui foi feito para virar jogo. É um bruxo com muitas habilidades mágicas e físicas que caça diversas criaturas, monstros mesmo, em um mundo aberto, aterrorizante e às vezes divertidíssimo, com um personagem super carismático. Tem tudo para dar certo em um jogo de videogame. A minha experiência com a série, como eu te disse, não foi espetacular, apesar de ter melhorado muito depois que eu li os livros. Mas eu tenho boas expectativas quanto às próximas temporadas. Na verdade, eu achei até que diminuiu um pouco da pressão dos fãs sobre a série. Eu até prefiro que uma série comece boa, como começou The Witcher, e depois ela se torne uma série espetacular. É bem melhor do que uma série que começa espetacular e depois vira uma bosta, como virou o Game of Thrones. Mas essa é apenas a minha opinião e eu gostaria muito de conhecer a sua. Diz aqui nos comentários qual foi a sua melhor experiência, com os livros, com a série ou com os jogos. Eu espero você nos próximos vídeos. Aproveita que você está aqui, dê uma olhada aqui na minha playlist, me conheça um pouco melhor e aproveita também para se inscrever no canal e não perder nada do conteúdo que nós vamos produzir. Até mais!